E aí, galera? Tudo jóia? Beleza com vocês? Belezinha? Meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vamos lá, mais uma aula de triângulo, né? Vamos trabalhar hoje triângulo, algumas propriedades, as propriedades que costumam cair mais, que eu gosto sempre de frisar. Gente, qual é o objetivo de vocês hoje? A gente não precisa detalhar todos os conceitos. A gente tem que abraçar, focar aquilo. Vamos ser esperto, aquilo que mais cai, o que é mais cobrado, tá? O objetivo de vocês é fazer uma provinha, tá? Ou, sei lá, a prova, a gente está falando do Enem, né? Vão fazer vestibulares, vão fazer concurso, processo seletivo. Então, o que mais cai? O que temos que saber sobre triângulo? Bem, vamos começar falando dos ângulos desse triângulo. Todos nós conhecemos o triângulo, né? Esse famoso polígono, né? Uma figura geométrica formada por três lados, três ângulos, tá? Bem, no nosso dia a dia tem vários exemplos de situações com triângulo. Uma delas é o quê? O telhado, muitos telhados a estrutura é triangular. Nós temos aquela base de, vamos lá, a base de um tripé, tá? Aquela base de antenas, tem as bases de antenas de teletransmissão que fica espalhado aí pelas estradas, ok? Então é isso. Triângulo. O que temos que saber? O que temos que saber sobre o triângulo? Em relação aos ângulos. Olha só. Pensa aqui comigo. Eu tenho aqui um triângulo. Vamos chamar isso aqui de AI. Não, melhor. Não, ó, aqui o professor inventa na hora, tá? Ó, ângulo interno vamos chamar de IA, IB e C. E os ângulos externos vamos chamar de a letrinha E. É A, é B, tá enxergando aí? E é C. Tá bom? Em cada vértice nós dividimos ângulo interno e externo. Externo, interno, externo, interno. Ou seja, aqui seria o vértice A, né? Aqui o B, aqui o C e aqui o B. Tá, o que a gente tem que saber? Que a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. Ou seja, se eu somar os três ângulos internos, IA, vamos colocar aqui na frente, IA mais IB mais IC, tem que dar 180 graus. Outra coisa importante, a soma das medidas dos ângulos externos é 360. Então, se eu colocar aqui, ó, EA mais EB mais EC, vamos ter 360. Né? Ó, EA mais EB mais EC, a soma desses três ângulos tem que dar 360, 360 graus. A medida do ângulo externo é a soma das medidas dos dois outros internos, não adjacente. Ou seja, o que está querendo dizer? Que, por exemplo, vamos pegar esse ângulo externo aqui, SE. Ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos que não são adjacentes. Adjacente é o quê, gente? É vizinho. O que é adjacente? Ó, tem aqui o 3. Esses aqui são adjacentes. Vamos colocar o 4 aqui. Ó. Esse 4 não é adjacente ao 3. Esse 4 não é adjacente ao 3. Esse 4 não é adjacente ao 4. 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 Esse 4 não é
ao primeiro dedo, né? Esse 2 também não é adjacente. Agora vamos falar de ângulos. Ângulos, eu estou falando de lados aqui, né? Ó, ângulos adjacentes, vizinhos, tá? Ângulos adjacentes. Esses dois outros ângulos não estão vizinhos a esse ângulo externo AC. Portanto, eles não são adjacentes. Então, por isso, tá, nós chamamos de não adjacente. Então, o ângulo externo C vai ser igual a IA mais IB. Então, essas três relações de ângulos do triângulo, a gente tem que guardar. Tá? Super importante, a gente tem que saber levar para a prova. Tá? Fixar. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade? Temos que saber também classificar o triângulo. Tá? Por quê? Porque temos que saber classificar. Muitos enunciados falam dessa classificação. O seguinte triângulo isósceles, o seguinte triângulo equilátero, o seguinte triângulo escaleno. Eu estou falando de classificação dos lados. Bem, triângulo equilátero. Nós temos o triângulo equilátero. O triângulo equilátero equivalente, todos os seus três lados são congruentes, iguais. Congruência é igual, igualdade. Congruente é igual, igual. Congruente, os três lados são iguais. Triângulo isósceles. Os dois lados são iguais. Olha só, gente. Dois lados congruentes. Equilátero. Três lados congruentes. E escaleno. Todos os seus lados possuem medidas diferentes. Ok? Vamos lá. Dê pausa aí. Fixem. Tem que fixar isso aí, gente. Não pode deixar de fixar. Tá bom? Uma coisa que vocês têm que ficar ligado é o seguinte. Esse triângulo aqui, ó. Triângulo equilátero. Ele é muito importante. Ele cai bastante. Está presente em várias situações. Tá? Guardem. Fixem os três. Mas lembre-se. O triângulo equilátero ele possui os três lados iguais. E com isso, os professores gostam muito. Ele possui o quê? Os seus três ângulos iguais. Bem, eu falei na situação anterior, em relação às propriedades de soma dos ângulos internos e externos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá? Então, se os três ângulos são iguais, podemos chamar de x cada um. Nós temos o quê? 3x. Né? Então, 3x, x mais x mais x, 3x tem que dar 180 graus. Então, qual o valor de cada ângulo? 180 dividido por 3. 60 graus. Então, triângulo equilátero, seus ângulos internos, 60 graus. Tá bom? Vale fixar isso aqui na hora que for estudar a classificação. Triângulo equilátero, cada ângulo 60 graus. Muitos enunciados falam, o seguinte ângulo é um triângulo equilátero. Então, você já sabe que esse triângulo tem um ângulo interno igual a 60 graus. Todos os seus ângulos. Tá show? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Agora a classificação quanto à medida dos ângulos. Nós temos o famosíssimo triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele está presente demais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se vocês analisarem o canto da sua sala, o canto do quarto, tem um cantinho entre as paredes, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Isso quer dizer o seguinte, quando o pedreiro, tá, ele vai construir a sua casa, sua sala, o que for, para ficar certinho, formando esse ângulo de 90 graus, o que eles utilizam? Um negócio chamado esquadro.
esquadro. Já ouviu falar aquela ferramenta, tá? Aquele instrumento matemático e esquadro, tá? Todo esquadro tem um ângulo de 90 graus. Então vamos lá, galera. Triângulo retângulo, ângulo reto. Ângulo de quê? 90 graus, tá? Ele vai utilizar um parâmetro de um esquadro para encontrar a melhor medida, que é 90 graus. Tá? Construção é utilizada bastante. A nossa janela, tudo é utilizado, chamamos de esquadrejar. Quando o pedreiro fala, vou esquadrejar, ele vai colocar tudo em 90 graus, utilizando o esquadro. Então, o triângulo retângulo está presente muito no nosso dia a dia, cai muito em questões vestibulares. Tá? Então, triângulo retângulo, ângulos 90 graus. Triângulo acutângulo, um nome horrível, acutângulo. Tá? Todos os seus ângulos são agudos. Professor, o que é ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Menor que 90 graus, beleza? Então, todos esses ângulos aqui tem que ser menor que 90. Triângulo obtusângulos. Um ângulo é obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus. Então, um daqueles ângulos ali daquele triângulo vai ter um ângulo maior que 90 graus. Beleza? Facinho. Moleza. Atento ao triângulo retângulo. Tá? Cai muito. Espera aí. O negócio mexeu aqui. Pronto. Vamos falar um pouquinho de triângulo retângulo aqui. Vou fazer aqui o triângulo retângulo. Tá? No olho mesmo, sem ajuda de uma régua. Então, um triângulo retângulo, um dos seus ângulos, 90 graus. Tá? Nós utilizamos muito o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Já estou fazendo um link. Tá? Rapidinho. Olha só, vamos chamar aqui de A, B e C. Só para reforçar. No triângulo retângulo, nós chamamos o lado oposto ao ângulo de 90 graus de hipotenusa. E seus lados, chamamos de catetos, tá? Estou fazendo essa ponte. Teorema de Pitágoras seria, tá? Não vou fazer demonstração de Pitágoras agora, não. Só estou fazendo a ponte. Ó, triângulo retângulo, Pitágoras, tá? Pitágoras, triângulo retângulo. Então, o que seria teorema de Pitágoras? Seria a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu também não posso deixar de falar dessas relações dos lados de um triângulo. Se você for fazer a construção geométrica de um triângulo, tá? Essa verificação tem que ser válida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Considere, né, esse seguinte triângulo aqui, ABC, os lados medindo A, B e C. A medida do lado A, ela tem que ser menor que as outras duas medidas, a soma das outras duas medidas, ou seja, B mais C. A medida do lado B, menor que a soma das outras duas medidas, A mais C. E aí por diante, a C menor que A mais B. Então tem que prevalecer essa situação, tá ok? Deixa eu ver aqui um exemplo para a gente colocar. Por exemplo, vou chamar aqui de... Vou colocar aqui 16, 18 e 30.
Então, vamos verificar? Vamos verificar, ó, 16 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Está bem claro isso, né? Dá 48. 18 tem que ser menor que 30 mais 16. E 30 menor que 18 mais 16. 18 mais 16 dá 34. Tá bom? Então, essa é a condição de existência. É uma condição de existência do triângulo. Beleza? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Show! Aqui agora, ó, pontos notáveis do triângulo. Nós temos umas classificações. Baricentro, a gente representa com a letrinha G, que também é um centro de massa. Se eu quiser encontrar o centro de massa do triângulo, basta eu traçar as medianas. Como que a gente traça a mediana? Eu vou lá, o ponto médio entre o segmento AB é um M2. Ou seja, eu estou dividindo esse segmento em duas partes. Então, seria aqui um ponto médio. Aqui eu tenho um ponto médio 1 entre o segmento BC e o ponto médio entre A e C. Eu vou puxar um segmento, faço um pontilhado, né? Ligo esse ponto médio até o vértice oposto, ou seja, o ângulo oposto aqui é o B. Então, traço a partir do ponto médio, conecto lá com o vértice oposto. Mesma coisa aqui em A. Venho no ponto médio e traço até o vértice A, que é o oposto. Está falando de oposto. Qual é o vértice oposto ao lado CB? A. Qual é o vértice oposto, o ângulo oposto, né, ao segmento AC? B. Qual é o vértice oposto ao segmento AB? O C, né? Então, vou pegar o ponto médio 2 e ligar lá com o seu ângulo. Esse encontro entre as medianas chamamos de baricentro. Ou seja, seria exatamente o centro de massa. Tá? Em centro já seria a bissetriz. Eu vou dividir, eu quero traçar a bissetriz de um ângulo. Eu estou dividindo aquele ângulo em duas partes iguais. Tá? Então, aqui, por exemplo, AA são ângulos iguais. Estou dividindo esse ângulo, Azão, em dois Azinhos. Mesma coisa aqui. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. Tá ok? Então, eu estou traçando a bissetriz. Venho, prolongo até o segmento oposto. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Tá? O encontro entre eles nós chamamos de incentro. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, gente. Outro ponto notáveis, circuncentro. A gente chama de C. Ou seja, a gente pode traçar uma circunferência circunscrita no triângulo. Isso significa o quê? Circunscrita no triângulo. O triângulo está dentro de uma circunferência. Eu, para traçar isso, eu preciso identificar o centro dessa circunferência. Então, lá, voltando. Circuncentro é o centro de um triângulo dentro de uma circunferência. Isso quer dizer, é o centro da circunferência circunscrita no triângulo, tá? Ao triângulo. Se eu quiser traçar aqui, ó, pegar um compasso, vai acontecer isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, tá, gente? É porque realmente tá no manual, mas acho que vocês entenderam. Horrível, né? Melhorando isso aqui. Pronto. Tá? Ó, um triângulo dentro de uma circunferência. Tá? Como que eu identifico esse centro? Eu vou pegar os pontos médios e traçar perpendicular. O que é perpendicular?
perpendicular, imagina a sua altura. Sua altura é perpendicular ao chão. Perpendicular forma o quê? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com a base. Tá? Então, olha só, estou traçando a perpendicular lá do ponto médio em relação a essa base, né? Vou pegar o ponto médio 1, perpendicular. Vou pegar o ponto médio 2, perpendicular. O encontro deles é o centro dessa circunferência. Agora aqui, ó. Mesma coisa. Peguei o ponto médio 1, tracei a perpendicular. Peguei o ponto médio 2, tracei a perpendicular. Cadê o ponto médio 3? O ponto médio 3 está aqui, ó. Tá? E vou lá, traço a perpendicular. O ponto vem parar fora do triângulo. Então, esse aqui seria o centro da circunferência. Se fosse para traçar a circunferência, né, ficaria mais ou menos, né, um negócio assim. Né? Assim. E esse aqui, ponto médio 1, perpendicular, ponto médio 2, perpendicular. Aí coincidiu lá no ponto médio 3, tá? Onde seria o encontro entre os três. Vou esquecer de botar o C aqui, né? Circunferência, centro da circunferência e o centro da circunferência. Se eu quisesse traçar aqui também, ficaria, né? Mais ou menos. É porque, gente, como eu falei, estou fazendo tudo à mão. Um negócio assim, mas... Tá? Então seria isso, gente. Circuncentro. Vamos partir agora para... circuncentro. Vamos falar agora de ortocentro. Tá? Ortocentro. Deixa eu apagar aqui. Bem, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo. Vamos lá. O que é a altura? Eu tenho que traçar a partir da 1. Chama-se aqui de A. Isso aqui tem que ser perpendicular à base. Esse aqui B. Isso aqui está indo no olho, tá, gente? A gente tem ferramenta, instrumento para isso, para ficar perfeito. Então, as alturas, quando a gente fala altura do triângulo, basta a gente traçar o segmento que parte lá do, por exemplo, aqui do A, né, para traçar a altura em relação a A. Seria o que? Perpendicular na base BC. Eu quero traçar a altura em C. C em relação ao segmento AB. Tem que ser perpendicular. Tá? Perpendicular, perpendicular. O encontro dessas alturas chamamos de ortocentro. Tá ok, gente? Então, a gente encerra aí essa parte de pontos notáveis. Tá ok? Vamos lá? Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, gente. Também está relacionado a triângulo. Teoremas das bissetrizes. Tá? Nós temos aqui interna, depois eu vou falar da externa. Tracei aqui a bissetriz, tá? A partir do ponto C. O que seria isso, gente? Bem, em um triângulo, quando a bissetriz de um ângulo externo intersecta o prolongamento, ok? Do lado oposto, formam-se segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Isso aqui, gente, é representado por essa expressão. O que ele está querendo dizer? Que eu posso fazer essa relação, tá? Através dessa bissetriz, que foi traçada a partir do ponto C. Eu também poderia passar aqui a partir do ponto A. Tá, ok? Então, existe essa relação. Então, se se depararem com uma situação, com uma questão, com a informação de lados e bissetriz, pode ser que a gente consiga, né, trabalhar com essa relação do teorema de bissetriz interna. Ou seja, AE, tá, sobre AC é igual a EB. Eu coloquei aqui o contrário, mas que é AC, tá? Então, ó, AE sobre AC é igual a EB sobre BC. É simples, tá bom? Então, a gente pode relacionar, tá, ambos lados. Ok? Então, vamos lá, continuando. Vamos falar sobre externo agora. Externo. Tem esse seguinte triângulo. Vou chamar ele aqui de ABC.
B e C. Então, vamos lá. Quando eu falo bissetriz externa, vou prolongar aqui esse segmento AC e vou prolongar, ficou horrível aqui, fazendo o olho, né? E vou prolongar o AB, tá? Vou traçar a bissetriz externa, ou seja, vou dividir esse ângulo externo em duas partes iguais. Então, está aqui a nossa bissetriz externa. Vamos chamar aqui de alfa, alfa. Pronto. Parece um 2. Né? Alfa e alfa. Dois ângulos alfa. Tá? Então, essa aqui seria a minha bissetriz externa. E existe um teorema, uma relação entre eles. Ou seja, vamos colocar aqui D, beleza? Aqui seria AC, aqui seria AB. Vamos colocar aqui BD, BC. Então, o teorema diz que AD AD sobre AC é igual a BD sobre BC. Tá? Então, AD, cadê AD? AD sobre AC é igual a BD sobre BC. Gente, teoria, agora é prática. Tá? Vou fazer alguns exemplos que fica tudo mais claro. Tá? Então, ó, isso aqui cai pouco. Essa parte de teorema de bissetriz externa praticamente não cai. É raro. Tá? A interna pode ser que sim, mas isso praticamente zero a chance de cair. Tá, ok? Vamos fazer mais uma. A gente encerra por aqui essa parte essa teoria de triângulos, né? Então vamos fazer alguns exemplos, beleza? Vamos lá. Então vamos fazer esse exemplo aqui. No triângulo retângulo ABC representado, AH é a altura relativa à hipotenusa e AM é a mediana. Nessas condições, a medida x do ângulo assinalado é com a Então, vamos lá, olha só. Eu desenhei aqui, essa figura foi dada na questão, tá? Vou ler aqui novamente para vocês, só para explicar. No triângulo retângulo ABC, representado AH, tá vendo aqui? AH é a altura relativa à hipotenusa, ou seja, isso aqui é um ângulo, isso aqui é o triângulo retângulo, isso aqui é o ângulo reto, né? E a AM, cadê a AM? A AM é a mediana, isso aqui é a mediana, portanto, ficou meio desproporcional, né? Isso aqui seria o ponto médio entre B e C. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Aumentar isso aqui. Pronto. Melhorou, né? Então, esse ponto médio está sendo traçado a mediana entre o A e o ponto M que a gente identificou, né? Esse é o ponto médio. Nessas condições, a medida x do ângulo assinalado aqui a medida do ângulo x. Foi dado esse ângulo aqui de 40 graus, ok? Primeira coisa, gente, vamos traçar a circunferência circunscrita ao triângulo retângulo. Para mostrar para vocês uma coisa que tem caído bastante, tá? Então vem cá, ó. Deixa eu utilizar até uma cor aqui diferente. Eu não tenho a ferramenta aqui para fazer a circunferência, mas vou tentar fazer algo bem próximo. Tá? Tá aí.
Em todo triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Tá? Qual é o ponto médio da hipotenusa? O que é ponto médio? Você vai pegar a hipotenusa, temos o triângulo retângulo. Se eu dividisse essa hipotenusa, gente, é o lado, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. 90 graus seria isso tudo aqui, tá, gente? Não é 40 não, 40 é só esse pedacinho. Isso aqui, ó, é um ângulo reto, 90 graus. O lado oposto chamamos de hipotenusa. A hipotenusa, tá? O ponto médio dessa hipotenusa seria o centro da circunferência. Tá? O ângulo alfa, eu vou colocar aqui para vocês, vamos chamar isso aqui de ângulo alfa, vamos chamar isso aqui de ângulo θ, vamos chamar isso aqui também de ângulo θ, por quê? Presta atenção. Olha só. O segmento que parte do centro da circunferência, chamamos de raio, parte do centro da circunferência até, né, é o centro da circunferência, o segmento que conecta o ponto do centro da circunferência até a extremidade da circunferência, chamamos de raio. Isso aqui é um raio, isso aqui também é um raio, ó, que vai até a extremidade. Lembra que eu falei com vocês, triângulos isósceles, dois lados congruentes. Isso aqui é um triângulo isósceles. E todo triângulo isósceles, o que acontece? Se seus lados são congruentes, também temos dois ângulos congruentes. Tá? Então, vou botar aqui A, B, C. Então, o ângulo ACB é igual ao ângulo ABC. Tá? São congruentes, são iguais. Por isso que eu chamei aqui de θ e de θ. Tá bom? Então, continuando aí a situação. Então, o ângulo alfa é o comprimento. O ângulo alfa, cadê o ângulo alfa? Ele é o quê? Ele é o comprimento de 40 graus. Por quê? Olha o que eu tenho aqui. Vamos fazer aquele triângulo aqui separado. Alfa. 40. E aqui é 90. 40 mais alfa é igual a 90 graus. Tá? Por quê? Presta atenção. O somatório dos ângulos internos, posso colocar dessa forma também. Ó, 40 mais 90 mais alfa é igual a 180 graus. Então, alfa vai ser 180 menos 90 mais 40. 90 mais 40 é 130. Então, 50 graus. Por isso que eu falei comprimento. Ou seja, 40 mais alfa é igual a 90. 40 mais 50 é igual a 90. Ou também posso verificar com o somatório dos ângulos internos. 40 mais 90 mais alfa é igual a 180. Então, eu consigo calcular a alfa. Então, a alfa aqui, ó, seria 50 graus. Lembrando que eu quero x, né? X. Eu calculando o ângulo de 50 graus, eu consigo calcular esse ângulo. Tá? Mas, eu falei com vocês lá atrás, quando eu expliquei da situação de ângulos externos, o ângulo externo é igual ao somatório dos outros dois ângulos não adjacentes. Não é? Então, a gente pode falar que esse ângulo de 50 graus é igual a 2 vezes o θ. São 2 o θ, né? Por quê? θ mais θ, 2 θs. Então, o θ vai ser o quê? 25 graus. Isso aqui é 25. E aqui, 25. Vou botar um graus Celsius aqui. Pronto. Eu já tenho o ângulo de 25. Tenho o ângulo θ também, que é o mesmo, né? Que é 25. Aqui é 40. Se eu sei que isso aqui é 90 graus,
esse ângulo aqui vai ser 90 menos 25 mais 40. Isso aqui é 40 e aqui é 25. 40 mais 25 dá 65. Então vai ser igual a 90 menos 65, que é exatamente 25 graus. Tá? Precisava calcular esse ângulo de 25 graus? Não precisava. Tá? Por quê? Eu quero o valor de x, né? O ângulo x. E eu sabendo que o somatório dos ângulos internos é 180, então basta a gente fazer assim, ó, x mais tudo isso aqui é 90. 90 mais 25 é igual a 180 graus. Então, x é igual a 180 menos 115, que é igual a 75. Não, estou fazendo conta errada, né? É 180 menos 115, igual a 65 graus. Pronto? Tá aí. Assisto novamente com calma, tá? Para identificar, ó, isso aqui eu identifiquei, é o triângulo isósceles, tá? Porque esse segmento MC é o raio, está partindo do centro. Uma coisa que vocês têm que guardar aqui, importantíssimo, tá? Importantíssimo, tá? Circunferência circunscrita ao triângulo retângulo, ou seja, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Então, toda vez que a circunferência for circunscrita a um triângulo retângulo, o seu ponto médio da hipotenusa, né? O ponto médio é o quê? É o centro da circunferência. Então, o raio é identificado do ponto médio, que é o centro, até o ponto C, por acaso, coincidiu, né? CC. Aí eu vou botar aqui ponto médio até a extremidade da circunferência, é um raio. Do ponto médio até a extremidade A, também é um raio. Então, são congruências. E com isso aqui é um triângulo isósceles. Porque esses dois lados são iguais. Se os dois lados são iguais, os dois ângulos relacionados à base são iguais. Teta e teta. Chamei de teta e teta. Tá? Então, como eu identifiquei isso, eu fui lá no alfa. Chamei isso de alfa, né? Consigo calcular alfa. Se eu tenho a informação dos outros dois ângulos, eu consigo encontrar aquele outro ângulo. O alfa mais 40 mais 90 é igual a quem? 180. Então, alfa é 180 menos 130, então achei alfa que é igual a 50. Com isso, eu lembrando, né, a gente tem que lembrar que o ângulo externo, ele sempre vai ser igual ao somatório dos dois ângulos não adjacentes a ele, internos, né? Então, esse ângulo alfa é igual a θ mais θ. Eu poderia também achar essezinho aqui, ó, 180 menos 50, aqui vai ser 130. 130. Se os dois ângulos são iguais, 130 mais 2 vezes θ é igual a 180. Ou seja, 2 vezes θ vai ser igual a 50. 50 divide por 2 dá 25. Vocês têm que assistir com calma, tá? É uma questão que costuma cair muito. Eu coloquei esse exemplo, tá? É fundamental vocês estudarem toda essa teoria, essa propriedade, é um dos que mais caem. Tá? Futuramente a gente vai ter mais exemplos, vamos fazer mais exercícios, mas a aula de hoje é isso aí, gente. Ok? Um abraço e a gente se vê, hein? Paciência, muita calma. Estudem, revejam quantas vezes for necessário. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau.